Olá Brasil, olá você de casa. Hoje eu estou com aqui, quem será? Com a Mikan. E nós vamos falar de Game of Thrones. Pra variar. Adivinha. E vocês pediram muita gente perguntando sobre Khal Drogo. Será que ele vai voltar? Estranho. Voltou uma teoria do nada, né? E a gente vai contar tudo sobre ela. O que aconteceu foi que o Jason Momoa, o ator que interpretava o Khal Drogo em Game of Thrones, íntimo meu. Ele apareceu lá na Irlanda e tirou foto com a galera de Game of Thrones, com o D&D, né? O David Benioff, os criadores da série. E o D.B. Weiss, que tipo são os caras lá da série. E isso gerou um monte de especulação sobre se o ator ia voltar a aparecer na série ou não. E ressuscitou uma teoria dos fãs, que é uma teoria relativamente antiga dos livros, que tem gente que acha que o Khal Drogo pode voltar à vida. Bizarro. E é óbvio que essa teoria tá muito relacionada a Daenerys, então a gente vai voltar lá atrás, quando a Daenerys ainda era casada com o Drogo e tudo mais, até que ela ficou grávida e o Drogo levou uma esfaqueadinha, né? E ficou infeccionado, e morreu. Só que ele não chegou a morrer, ele tava quase morrendo, ele caiu do cavalo e tal. E a Daenerys pediu pra Mirri Maz Duur, que era essa feiticeira que ela tinha salvado aí da galera, falou, não, você não pode salvar ele? E ela falou, tá, posso, mas eu vou ter que sacrificar um cavalo. E enquanto ela tava sacrificando lá o cavalo, a Daenerys entrou em trabalho de parto e o Ser Jorah carregou a Daenerys pra dentro da tenda em que a Mirri Maz Duur tava. Com isso, a Daenerys perdeu o filho dela, ela foi ver o Drogo e o cavalo morreu também. E como que o Drogo tava? Ele tava em estado vegetativo, ele não voltou ao que ele era. Ele voltou à vida, mas ele realmente só tava o corpo vivo, ele não tinha consciência, não falava, não fazia nada, só respirava e tava lá parado com aquela cara pastel, assim. E a Daenerys logo percebeu que o preço que ela pagou por isso foi a vida do filho dela, que na verdade não era o cavalo que era o sacrifício, era a vida de um outro ser humano, e acabou sendo do filho dela. Que a mulher podia ter perguntado, né, se você queria, mas eu tenho certeza, se você vai estar querendo, isso ela aí. Queria uma vingança, né, porque o povo do Dothraki acabou com o povo dela e tal, então ela queria acabar com o Khal Drogo mesmo. Mesmo a Daenerys tendo salvado ela de ser estuprada por um monte de gente e tudo mais. Ela fala, né, tipo, de que adianta, você me salvou, mas eu já tinha sido estuprada por 3 caras antes, então beleza, é a vingança lá dela, e a Daenerys obviamente ficou puta e queimou todo mundo lá naquela pira e ressuscitou os dragões dela. Mas o ponto dessa teoria é que quando a Daenerys pergunta pra ela, beleza, o Khal Drogo tá assim, mas quando ele vai voltar a ser o que era? E aí ela faz aquela profecia, né, que a gente sempre fala por aqui, que é a profecia que tem 3 partes, 3 vezes sem juros. A Mirri Maz Duur responde pra Daenerys, quando o sol nascer no ocidente e se puser no oriente, quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas, quando seu ventre voltar a ganhar vida para dar à luz um filho vivo. Então, e não antes, ele regressará. O Drogo, ela tá falando. Que é basicamente uma coisa assim, no dia de São Nunca, ele vai voltar. Tipo, era um jeito educado de falar que ele não vai voltar. Só que muitos fãs, leitores dos livros, começaram a pensar que isso poderia ser uma metáfora, como várias outras profecias aí dos livros poderiam estar sendo uma referência a outras coisas que realmente podem acontecer, e algumas já aconteceram de acordo com essas pessoas, que eu não acredito muito. Aí a Dany percebe que o Khal Drogo nunca vai voltar, ela tenta, tipo, ressuscitar ele, tipo, fazer ele voltar, e não rola, e então ela decide asfixiar o Khal Drogo, mas antes dela fazer isso, ela repete, né, quando o sol nascer no ocidente, se puser no oriente, blá blá blá, então você voltará pra mim. E aí no livro, logo depois que ela tem essa fala, tá escrito no livro que, tipo, nunca retornou à escuridão, nunca, tipo, como se a escuridão estivesse falando, ecoando pra ela, que nunca vai acontecer, tipo, no dia de São Nunca o Khal Drogo vai voltar. E só lembrando que ela matou ele porque ele não tava vivendo de verdade, né, ele era um vegetal e realmente ela não queria esse tipo de vida pra ele, então... porque ele era o cara que pilhava cidades e não sei o que, e ela achou melhor, tipo, sacrificar ele. Não estamos fazendo nenhum julgamento aqui, tipo, é o que aconteceu no livro. Mas então vamos analisar essas 3 partes da profecia, que tem gente que acredita que algumas já aconteceram. E é óbvio que vai ter spoilers dos livros, porque agora a gente tá analisando tudo o que aconteceu em seguida disso. Então a primeira é, quando o sol nascer no ocidente e se puser no oriente. O que pode ser isso? Primeiro, porque que é impossível? Porque o sol normalmente nasce no oriente e se põe no ocidente, né? Nasce no leste e se põe no oeste. Mas aí, qual que é o sentido figurativo disso? Qual que é a metáfora? Existe um personagem que a gente já fala muito nos vídeos, que chama Quentyn Martell, que é o filho do Doran Martell. Tá no link aqui embaixo. E o símbolo da casa Martell é o sol com uma lança. Então ele é o filho do sol, né? Ele é o solzinho lá. E ele sai do ocidente, que é o Westeros, e vai pra Meereen, que é Essos. Pede a Daenerys em casamento e morre porque ele é burro. Morre queimado. Então é o sol que nasceu no ocidente e se pôs, ou seja, morreu no oriente. Faz algum sentido.
E tem a ver com a Daenerys, né? Porque ele foi lá pra que pedir ela em casamento e falar, bora ficar juntos aí, dominar o Westeros e tal. Então tem relação com ela. Número 2, quando os mares secarem. Isso é meio diferente porque não é que nenhum mar secou, mas como a gente fala, a profecia às vezes não é uma coisa que você interpreta literalmente. E o que acontece no quinto livro é que depois que a Daenerys sai voando no Drogon, ela vai parar no Mar Dothraki, que é chamado assim porque são gramas muito altas, né? A grama tipo, lá não tem água, não é mar de verdade. É uma planície gigante. No vídeo do mapa de Essos. É verdade. E tem o de Westeros também, caso você queira se informar melhor. E ele parece um mar, assim, porque é muito vasto e a grama vai virando ondas com o vento, sabe? Então é chamado de Mar Dothraki. E a Daenerys percebe, quando ela tá vagando por ali, que a grama tá meio seca. Então os mares estão secando nesse caso. Estranho, mas aconteceu. Ainda na parte 2, fala assim, quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas. Ou seja, tipo, a montanha cair, voar, sei lá. É estranha essa parte, e essa é uma parte que tem duas interpretações possíveis. Uma delas é o montanhas caírem, tipo, o Ser Gregor Clegane, porque o Montanha teve o duelo lá com o Oberyn Martell e ele foi derrotado, tipo, por mais que o Oberyn tenha morrido... Ele ganhou na hora, mas depois ele ficou doente e tal. Ele ganhou, mas ele caiu em batalha, tipo, ele faleceu teoricamente, por mais que ele não tenha morrido. Eu acho que isso não tem muito a ver, porque ele não tem nada a ver com a Daenerys. É verdade, eu acho que teria mais a ver com a Daenerys nesse caso. Que tem uma segunda opção. Isso, que eu acho que é a mais legal também. Em Meereen tem várias pirâmides, e no livro, quando o Quentyn Martell sofre o acidente lá, que ele morre com os dragões... Acidente? Não chamaria de acidente. Ele acaba também soltando os dragões da Daenerys, os dois que sobraram lá. Parabéns, Quentyn. E esses dragões, o Rhaegal e o Viserion, eles começam a destruir a cidade. Eles queimam as pirâmides, eles quebram as pirâmides todas. Então, como elas são, tipo, montanhas e elas estão destruídas, parece, tipo, as montanhas foram sopradas como folhas. Mas é meio forçar um pouco a barra, eu acho, já esse. E a parte 3 é quando seu ventre voltar à vida para gerar um filho, para dar à luz a um filho vivo. Filho vivo, tá escrito, hein? E essa é a parte mais tensa, e vivem perguntando pra gente, às vezes a gente menciona, tipo, a Daenerys pode casar com Jon Snow e ter filhos, e as pessoas, não, mas a Daenerys não pode ter filhos. Realmente é uma questão que gera muita discussão entre os fãs. É, porque ninguém sabe, na verdade, não tem teste, né? A gente só vai saber se ela pode ter filhos vivos quando ela tiver um filho vivo, se ela tiver um dia. Mas basicamente ela imagina que ela não possa mais ter filhos vivos, já que o Rhaego, que era o filhinho dela com o Drogon, nasceu morto, e ela não engravidou depois disso, por mais que ela tenha transado com o Daario Naharis, ela tenha transado com o Rhysdar Zolorak, que no livro ela chega a casar com o Rhysdar, ela não engravida de nenhum deles. Ou engravida, porque o que acontece? No final do quinto livro, quando ela tá vagando lá pelo Mar Dothraki, etc., ela sente sangue entre as coxas dela e ela fala, ah, deve ser minha menstruação. Só que ela não lembra a última vez que ela teve menstruação. Ela fala, ah, deve ter sido há uns 2 meses, não mais do que isso. Então será que ela não tava no começo de uma gravidez e perdeu o filho? É, pode ser. Ou também, tipo, tem gente que não tem o ciclo, homens não sabem disso, mas tem mulheres que não tem o ciclo que desce todo mês a menstruação, nem nada. Então pode ser que ela esteja menstruando normal, pode ser que ela tenha perdido um filho, pode ser que não seja nada disso, enfim. Muita gente interpreta aquele momento como tipo, ah, ela voltou a ser fértil naquele momento porque ela voltou a menstruar. Eu acho que não, porque se ela acha que faz menos de 2 meses que ela menstruou pela última vez, então não é nenhuma surpresa. Não foi um marco, né? Foi normal. É. Eu acho que representa que ela está menstruando, ok? E que talvez ela tenha perdido um bebê ali, ou talvez seja só uma menstruação muito irregular. Eu acho interessante porque por que o Martin colocaria isso, falar da menstruação da personagem, que eu acho que não é algo que ele menciona muito frequentemente, pelo menos que eu me lembre. Então por que ele ia falar disso justo com a Daenerys, que não pode ter filhos? Eu acho que pode ter algum significado sim, por causa disso. Tem gente que extrapola e fala que, ai não, porque ela pegou aquela doença que a gente falou lá de Meereen, que todo mundo tá com caganeira. Só que, gente, dá pra diferenciar se você tá sangrando uma caganeira, se você tá tendo uma hemorragia. Então, eu espero que o George R. R. Martin não tenha interpretado as duas coisas como a mesma coisa, porque, tipo... Acho que não. E de qualquer forma, mesmo que ela tenha tido um aborto e represente que o útero dela tá funcionando, sei lá, não teve um filho vivo, então... Por enquanto ainda não se realizou. Se é que vai se realizar um dia. Agora, conclusões pessoais nossas. Eu acho que tem coisas que se encaixam, tem coisas que são curiosas até o ponto que se encaixa, principalmente a parte do sol que se põe no leste, etc. Eu acho que tem a ver, só que eu não sei se vai chegar nisso do Khal Drogo voltar, sabe? Eu acho que não tem a ver com isso. E até uma coisa que você comentou no roteiro, assim, que tipo, isso tudo foi antes dela asfixiar e
queimar o corpo dele, tipo, vivo não, né? Cremar, no caso, ele na pira de fogo lá com os dragões. É verdade, porque a Mirri Mazdur falou isso, ele ainda tava naquele estado vegetativo Tinha um corpo, dele. né? Ele vai voltar a ser o que era, não é tipo, ele vai voltar de ser uma pilha de cinzas pra ser o meu marido andando numa boa. Ou ela pode ter falado voltar no sentido também metafórico, sei lá. Pode ser tipo um amor da Daenerys, sei lá. Tem gente mas que é muita acha viagem tipo, que ele vai voltar na forma de algum outro personagem, que ela vai se apaixonar. Mas sei lá, eu acho que se isso acontecer, não é que ele vai voltar, sabe? Não é que o Khal Drogo voltou também. Acho muito difícil que, tipo, ele apareça assim, Khal Drogo volta. Só nas memórias dela, no máximo. Eu também acho difícil porque o Jason Momoa agora é o Aquaman, caso vocês não estejam sabendo, ou caso estejam. Ele tá muito envolvido nos filmes da DC, que não é só o filme do Aquaman, tem o filme da Liga e tudo mais. E, ele deve estar muito ocupado com gravação. Então se for rolar do personagem, ele, como ele, ator, voltar, vai ter que ser uma grande negociação e encaixar horário. Então eu acho um pouco complicado também por causa de cronogramas e tudo mais. E mesmo se ele for aparecer na série, se o ator aparecer, eu acho que é muito mais provável que ele apareça como um flashback ou Como alguma visão da Daenerys. Que nem até na outra temporada teve a atriz da Shae nas gravações de Game of Thrones. Ela tava com roupa de pessoa de Meereen e tudo, e teve muita especulação se o Tyrion talvez fosse ver a atriz num flashback dele, ou que tipo, nunca aconteceu, fosse né? achar que ele encontrou ela pela rua. Mas nunca aconteceu. Então, sei lá, mas era uma possibilidade. Então, se o Drogo aparecer, pode ser numa dessas maneiras. Eu acho que o Jason Momoa tava perto de onde os criadores estavam. E eles falaram, meu, vamos nos encontrar, que saudade, cara. Até porque ele é muito gente boa. Tipo, o Instagram dele é da pessoa mais gente boa da face da Eu conheci Terra. ele pessoalmente e ele é completamente louco, cara. Tipo, surtado, sério. Ele tava Então louco. dá muito pra imaginar, tipo, ele indo encontrar com os caras, um dando bebê, rolê. assim, tá. Até porque ele não publicaria no Instagram dele se ele fosse aparecer secretamente em Game of Thrones. Ia ser muito descarado, né? O ator do cão, ele não falou nada, tipo, em lugar nenhum. Só vazou que seria o cão que ia aparecer, porque o Ian McShane falou numa entrevista de rádio. Se não, ia ser muito da hora, porque ia ser a maior surpresa. Sim. Então, se fosse aparecer o Khal Drogo, eles provavelmente iriam querer manter essa surpresa, e o Jason Momoa nunca poderia ter publicado foto com a galera no Instagram. Deveria estar no contrato. Enfim, nós achamos então que não, ele não vai voltar, mas você pode achar que sim, não tem problema nenhum, uma profecia bonitinha, Sim, né? diga aí nos comentários por que você acha, tente convencer a gente de que Khal Drogo vai voltar. Então não deixe de ver os links aqui embaixo que a gente já comentou, curte o vídeo, assina o canal e tchau. Tchau!